E se eu te dissesse que existe algo que os homens percebem em você antes mesmo de você abrir a boca, antes de se arrumar, antes até de você mesma ter se olhado no espelho essa manhã? Fique até o final, porque vou revelar qual é o sinal mais poderoso de todos, aquele que nenhuma mulher espera ouvir, que os homens jamais vão te confessar, mas que os deixa absolutamente hipnotizados. Sim, ele existe. E sim, você o tem. Só que ninguém te contou isso ainda. Sou Andrea Vermont, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora, e há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. Antes de continuar, se inscreva agora mesmo, não depois. Este canal é para mulheres prontas para parar de pedir permissão ao espelho. Toque no sininho e se dê esse presente. E se você conhece alguma mulher com autoestima lá embaixo, mande este vídeo a ela agora. Pode ser o gesto mais bonito que você faz hoje. E como prometi uma verdade logo no início, aqui vai. A beleza não começa no rosto, começa no sistema nervoso. Quando uma mulher está em paz com quem é, seu corpo libera ocitocina e serotonina, e isso muda a postura, o tom de voz, o olhar, o ritmo do caminhar. Os outros percebem isso antes de processarem conscientemente qualquer traço físico. Isso é neurociência, minha querida, não filosofia barata de autoajuda. Se hoje você duvida da sua beleza, o problema não é o seu rosto, é o que você conta ao seu sistema nervoso sobre si mesma. Há algo que me acompanha há décadas, sentada diante de mulheres lindas, inteligentes, capazes, que me olham nos olhos e dizem: Andrea, eu não sou bonita. E eu penso, como uma mulher que pariu, construiu, sobreviveu, ainda se coloca diante do espelho para se castigar. Isso não é humildade, é uma ferida. Hoje vamos dar nome a ela, com psicologia, com histórias reais. Você é bonita, mesmo que não acredite, mesmo que ninguém tenha dito isso ultimamente, mesmo que as redes sociais te bombardeiem com filtros de 20 anos. E eu vou provar com 12 sinais concretos que você pode identificar hoje mesmo, na sua vida. Primeiro sinal: as pessoas lembram de você, mesmo sem você ter dito muito. Já aconteceu de você chegar a um evento sem ser a mais chamativa, e mesmo assim, semanas depois, alguém te menciona com carinho especial, dizendo: ah, sim, aquela que tinha alguma coisa. Isso não é coincidência. É presença, uma forma de beleza que não tem nada a ver com traços faciais. Quando o que você pensa, sente e projeta está na mesma frequência, isso se percebe. O cérebro, especialmente o masculino, mais orientado a sinais de vitalidade, capta essa coerência como um imã, sem raciocinar, apenas sentindo. Mulheres que se conhecem, que não estão perdidas buscando aprovação no olhar alheio, ficam gravadas na memória de quem as encontra. Em minha prática clínica, chamo isso de coerência afetiva. Quando a fala, o gesto e a emoção não competem entre si, o corpo inteiro comunica uma mesma mensagem, e é essa unidade, não a perfeição, que o outro registra e não esquece. Segundo sinal: crianças e animais se aproximam de você. Pode soar engraçado, mas crianças e animais não mentem socialmente, não têm filtro de o que vão pensar, respondem à energia pura. Quando uma mulher carrega uma raiva não processada, um luto não chorado, os pequenos sentem e se afastam. Mas quando o sistema nervoso dela não está em alarme permanente, as crianças vão até ela, os animais se deitam no colo. Isso tem tudo a ver com beleza, porque beleza, na sua forma mais profunda, é sinal de saúde, física, emocional, energética. Se as crianças te procuram e os cães se acalmam perto de você, esse sinal é seu. Terceiro sinal: seu rosto muda quando você fala do que ama. Quando nos conectamos com nossa paixão, o sistema nervoso parasimpático relaxa os músculos do rosto, os olhos se umedecem, a mandíbula que carregamos travada se solta. É o que chamo de efeito halo de vitalidade. Quem está à sua frente literalmente te vê mais bonita naquele instante. Muitas mulheres, a partir de certa idade, aprenderam a conter esse fogo porque disseram a elas que paixão é exagero, que entusiasmo é imaturidade. Mentira. A paixão não tem data de validade. Se ao falar do que ama seu rosto se transforma, esse sinal é seu.
Quarto sinal: sua voz é ouvida mesmo sem gritar. Não é volume, é ressonância. Mulheres que passaram anos calando a própria opinião para não incomodar têm uma voz que soa vazia, mesmo gritando. Mas quem aprendeu a falar a partir do próprio centro tem uma voz que entra, que fica. E isso é beleza, porque a beleza que dura está no que você transmite, não no que mostra. Quinto sinal: você sobreviveu a coisas que quebrariam qualquer pessoa e ainda tem ternura. Existem mulheres que passaram por traições, perdas, decepções, capazes de tirar o fôlego de qualquer um, e ainda assim se emocionam com um pôr do sol, riem de verdade, se entusiasmam com algo novo. Isso não é ingenuidade, é resiliência com apego seguro, a capacidade de ter sido ferida sem se endurecer. Você sabe o quão raro isso é? Quantas pessoas, diante da mesma dor, viram fortalezas muradas, incapazes de voltar a confiar? Quando alguém encontra uma mulher que viveu muito e ainda tem ternura, algo nessa pessoa se detém, porque é uma raridade que o cérebro reconhece instintivamente como beleza. Não a beleza da fragilidade, mas a beleza de quem atravessou o fogo e escolheu, todos os dias, continuar de coração aberto. Se já a machucaram e ainda tem calor para dar, esse sinal vale mais que qualquer simetria facial que o mundo possa medir. Sexto sinal: sua presença melhora o ambiente. Pense bem, quando você chega a um lugar, algo muda. Não falo de ser o centro das atenções, mas de algo mais sutil. A conversa fica mais profunda, as pessoas se sentem mais tranquilas, há mais risadas, as coisas fluem melhor. Existem pessoas que, ao chegar a um ambiente, drenam a energia dele, e existem pessoas que o elevam, não pelo que dizem, mas pelo que são, pela qualidade da sua atenção. A maioria das mulheres com esse sinal não percebe, porque está tão ocupada tentando não incomodar, não ocupar espaço demais, que não vê o presente que representa só por estar ali. Certa vez, num encontro terapêutico que conduzi, me aproximei de uma mulher calada ao fundo da sala, quase escondida, e disse a ela: "Sabe que desde que você chegou, a temperatura desta sala mudou?" Ela me olhou como se eu estivesse louca. Eu não estava. Eu tinha observado. A simples presença dela tinha afrouxado algo no grupo inteiro. Esse é o sexto sinal. Você o tem. Não pare por aqui. Nosso blog está repleto de artigos impactantes, insights valiosos sobre relacionamentos e dicas práticas de psicologia que vão além do que abordamos em nossos vídeos. Você encontrará o link na descrição abaixo. Leia agora. Sétimo sinal: as pessoas te procuram com seus problemas, mesmo você não sendo psicóloga. Sei que esse sinal pode incomodar, porque muitas vezes vem acompanhado de cansaço. Ser sempre você quem escuta, quem tem tempo para a dor alheia. Se seus limites não estão bem definidos, isso pode virar um peso enorme, mas o sinal em si diz algo poderoso sobre você. As pessoas confiam em você, sentem instintivamente que ao seu lado estão seguras, que não serão julgadas. Isso vem do que chamo de empatia somática, a capacidade de sentir no próprio corpo o que o outro sente, de processar emocionalmente a experiência alheia sem desaparecer nela. É uma forma de beleza que nenhuma revista de moda fotografa, mas que os seres humanos reconhecem de modo instintivo e profundo. E aqui vai um detalhe importante. Ser assim não significa ser salvadora do mundo inteiro. É possível ser profundamente empática e, ao mesmo tempo, ter limites claros, e são justamente essas mulheres, calorosas e ao mesmo tempo firmes, que geram o tipo de atração mais sustentável e mais saudável que existe. Oitavo sinal: você ri com o corpo inteiro, sem vergonha. Vivemos numa cultura que ensinou as mulheres, especialmente as com mais de 40 anos, a rir de forma contida, um sorriso elegante, sem balançar o corpo, sem enrugar o rosto. Mas a risada genuína, a que não tem filtro, a que sacode os ombros e às vezes arranca uma lágrima, ativa em quem observa uma onda de dopamina. É uma das expressões de vitalidade mais potentes que existem. E a vitalidade, como já vimos, o cérebro percebe como beleza. Mulheres que riem pela metade, contendo o corpo enquanto a boca finge alegria, estão sofrendo por dentro, e isso se nota.
não porque sejam menos bonitas nos traços, mas porque algo essencial se apagou. Pergunto a você, e quero que leve isso a sério. Quando foi a última vez que riu assim, que algo a tocou tão fundo que não conseguiu se conter? Pense nisso. Se faz tempo, não é que você amadureceu ou ficou mais séria, é que algo foi se apagando aos poucos, e esse algo pode ser reacendido. Nono sinal. Quando caminha com propósito, chamam a atenção mesmo sem estar arrumada. Não é elegância aprendida, é o que chamo de intenção corporal, a forma como o corpo se move quando sabe para onde vai, sem buscar aprovação em cada olhar. Observo na minha prática que pessoas que caminham com ritmo constante, coluna ereta, olhar no horizonte, são percebidas como mais atraentes e confiáveis, independentemente de idade, peso ou do quanto o cabelo está perfeito naquele dia. Essa forma de caminhar diz ao cérebro de quem observa: essa pessoa sabe quem é. E saber quem você é, num mundo onde tanta gente está perdida olhando o celular à espera de que alguém diga quem ela é absolutamente irresistível. Você caminha como quem vai a algum lugar ou como quem espera que o mundo lhe dê permissão para ocupar aquele espaço. Essa diferença é o nono sinal. Pause comigo um momento. Se você reconhece 3 ou mais desses sinais em si mesma, mas ainda não acredita que é bonita, o problema não é de beleza, é de narrativa interna. A história que você conta sobre si não coincide com a evidência real, e isso é um trabalho que pode ser feito. A neuroplasticidade demonstra que uma mulher pode reescrever essa história em qualquer idade. O maior erro de quem quer se sentir desejável depois dos 40 é voltar às mesmas estratégias de quando tinha 25, trocar o cabelo, a roupa, a dieta, sem mudar a narrativa interna. Isso é maquiagem sobre uma história velha. 10º sinal: você tem critério próprio e não pede desculpas por isso. Existe diferença entre teimosia, rigidez, medo disfarçado de firmeza e critério próprio, conclusões que nasceram da sua experiência direta com a vida. Mulheres com critério não precisam que o outro tenha razão para se sentirem seguras, discordam sem atacar nem ceder. Na prática, quando uma mulher sempre cede, o cérebro masculino interpreta isso como ausência de substância, e um homem não consegue respeitar profundamente algo que não oferece resistência nenhuma. Já uma mulher que diz, nisso eu não concordo, e é isso que penso, ativa o que chamamos de detecção de valor social, um sinal cerebral que interpreta aquilo como, isso é real, isso tem substância, isso me desafia, não no sentido de conflito, mas de profundidade. Mulheres com critérios são as que ficam na memória décadas depois de uma separação, as que os homens citam quando falam da mulher que mais os marcou, nem sempre a que mais amaram, mas a que mais os fez crescer. 11º sinal: seu corpo mudou e você o carrega com graça, não com resignação. Não é deixar de se cuidar, é não se odiar. É vestir a roupa de que gosta, não a que castiga. Um dado que costuma surpreender minhas pacientes. O atrativo físico depende menos de simetria, peso ou idade do que da relação que a pessoa tem com o próprio corpo. Uma mulher de 55 anos confortável em seu corpo pode ser neurologicamente mais atraente que uma de 25 escondendo a barriga o tempo todo, porque o conforto corporal atrai e o desconforto repele. Simples assim. E comprovo isso ano após ano, observando centenas de mulheres reais na minha prática clínica. Você carrega o seu corpo com graça, mesmo que não o ame por completo, mesmo que existam coisas que mudaria. Se ainda não está totalmente aí, tudo bem, é um trabalho que se pode fazer, e vale a pena fazê-lo. 12º sinal, o último. Você sabe o que quer, mesmo que nem sempre tenha. Não é ter tudo o que quer, é saber o que quer. Mulheres sem essa clareza têm uma energia flutuante que não gera atração profunda. Já uma mulher que sabe o que quer carrega isso no corpo, na fala, nas escolhas. É o que chamo de direção autônoma, um dos fatores mais determinantes da presença magnética. Os homens não sabem verbalizar isso, mas dizem, com ela eu me sinto diferente. Tem algo nela que eu não consigo explicar. Não consigo parar de pensar nela, mesmo que ela não seja a mais bonita da sala. Isso é direção autônoma em ação. O magnetismo de uma mulher que sabe quem é e o que quer, que não precisa que o mundo confirme o seu valor, porque ela já sabe. Talvez você esteja pensando,
Reconheço alguns desses sinais em mim, mas há dias em que o espelho me vence. Eu entendo. Também vivo isso. Sou uma mulher, não um manual de autoajuda. E há dias em que a história velha tenta voltar. A que diz que você já não é suficiente. A que compara. A que aponta o que mudou no corpo, no rosto, na energia. Nesses dias, o que ensino minhas pacientes a fazer não é encobrir com afirmações positivas que o cérebro não acredita, porque o cérebro não é bobo. E se no fundo existe uma voz dizendo mentira, a afirmação só aumenta a dissonância interna. O que funciona é diferente, o inventário de evidências. Consiste em perguntar se o que na sua história prova seu valor, não um valor abstrato, um valor concreto. O que você construiu? A quem amou bem? O que sobreviveu? Em que cresceu? O que aconteceu na sua vida que só pôde acontecer porque você é você? Isso fornece ao cérebro dados reais, e esses dados, com o tempo e com constância, vão reescrevendo a narrativa interna. Isso é neuroplasticidade aplicada à autoestima, e funciona. Mas antes disso tudo, é preciso se conhecer, parar, sentar consigo mesma sem celular, sem ruído e perguntar: quem sou eu por baixo dos papéis que desempenho? A maioria das mulheres que chegam até mim não tem problema de beleza, tem problema de desconexão. Ficaram tão boas em ser mães, companheiras, filhas, que perderam o fio de volta a si mesmas. É essa perda que produz o vazio, o não sei quem sou quando não estou sendo para os outros. É uma epidemia silenciosa entre mulheres de 45 a 60 anos. E aqui vai algo fascinante do ponto de vista neurológico e psicológico. Existe a ideia muito difundida de que a partir dos 45 a sexualidade feminina declina, de que o desejo se apaga, de que a mulher entra numa espécie de inverno erótico sem volta. Mentira bem documentada e completamente refutável. O que ocorre nessa etapa é uma transformação, não um declínio. O desejo feminino, diferente do masculino, não está ligado principalmente à testosterona. Está ligado à narrativa, ao contexto emocional, à sensação de estar vista, de estar valorizada, de estar conectada com a própria identidade. Quando uma mulher chega aos 50 tendo feito o trabalho de se conhecer, de soltar a necessidade de aprovação alheia, de entender o que quer e de não pedir desculpas por querer, o desejo dela não declina, fica mais claro, mais seletivo, mais potente. As mulheres que me dizem: Andréia, depois dos 50 eu me sinto mais livre do que nunca, não são casos excepcionais. São mulheres que fizeram o trabalho, que deixaram de viver para o olhar alheio e passaram a viver de dentro para fora. E quando uma mulher assim entra numa sala, acontece o que sempre acontece diante de luz de verdade. As pessoas a procuram, não pela idade, não pelo corpo, mas porque há nela algo que brilha com uma consistência que nenhum holofote artificial consegue imitar. Antes de fechar, preciso te alertar sobre uma armadilha muito específica em que caem as mulheres da nossa geração: a comparação horizontal. Medir-se com outras mulheres da mesma idade, buscando estar melhor ou pior do que elas, como se a beleza fosse uma competição com ranking e pódio. Isso é cansativo, é inútil e prejudica a sororidade, essa irmandade entre mulheres de que tanto precisamos, especialmente nesta fase da vida. Quando você para de se comparar e começa a admirar, algo muda em você. A admiração genuína por outra mulher ativa um espelho interno que diz: eu também posso ter isso, enquanto a comparação competitiva ativa o medo, o não sou suficiente, a contração. Quero te perguntar algo, e quero que leve isso a sério. Quando foi a última vez que você disse a outra mulher, olho no olho, que ela era linda? Não de forma automática, não por educação, mas de verdade. Porque se você consegue ver a beleza alheia, sem que isso tire nada de você, é sinal de que a sua própria beleza está bem plantada. E sobre os homens, talvez você esteja pensando em alguém que já não olha como antes. Não vou te dar o conselho de trabalhe em si mesma para que ele te veja. Isso coloca o homem no centro, e o centro do seu trabalho pessoal deveria ser você. É possível que ao se reconectar com seu magnetismo, ele perceba: muitos homens são mais sensíveis à energia feminina do que admitem, mas isso é efeito colateral, não o objetivo. Em minha experiência clínica com casais, quando uma mulher se reconecta consigo mesma, a primeira reação dele costuma ser confusão, não celebração,
porque ela deixa de olhar para ele em busca de validação. Depois da confusão, geralmente vem o interesse renovado. Alguns homens, porém, se sentem ameaçados quando a mulher ao lado começa a brilhar e se afastam, e isso também é informação, uma informação importante. Um homem que não consegue conviver com uma mulher que brilha não merece apagar a sua luz. Ponto. Tive uma paciente espetacular que chegou destruída porque depois de 15 anos o parceiro disse que ela não tinha mais a mesma energia de antes. Ela interpretou como crítica à aparência. Mas ao investigarmos, descobrimos que ele falava do fogo dela, da opinião dela, da risada de corpo inteiro que ela havia apagado tentando ser uma boa companheira, uma boa mãe, para não ocupar espaço demais. Quando ela recuperou isso no processo terapêutico, ele voltou a olhá-la, não porque ela fez por ele, mas porque ao fazer por si, o que irradiou se tornou irresistível. Não digo isso para sugerir que a solução de todo problema de casal é você mudar. Isso seria uma simplificação grosseira e machista. Digo para mostrar que, muitas vezes, o que interpretamos como problema de beleza ou de atratividade é, na verdade, um problema de desconexão de nós mesmas, e que essa reconexão não é mágica, é trabalho, mas produz resultados que surpreendem. Quero deixar você com algo concreto para hoje. Sente-se num lugar tranquilo, sem celular, e escreva 3 respostas para esta pergunta. O que existe em mim que só eu posso dar ao mundo? Não o que você faz, o que você é. Essa é sua evidência real de que é bonita, mesmo quando o espelho tentar vencer amanhã. Porque a beleza de que falamos hoje não se constrói na academia nem no salão. Se constrói no autoconhecimento, no valor que você se dá antes de pedir que alguém o dê. E agora vou te dar a revelação que prometi no início, o sinal mais poderoso, aquele que nenhuma mulher espera ouvir, aquele que os homens não confessam. O sinal mais poderoso de que você é bonita é que você não precisa que eu diga isso. Espera, me escuta. Sei que pode soar como uma armadilha, mas não é. É a verdade mais honesta que posso te dar depois de décadas trabalhando com mulheres e com casais. A mulher que mais magnetismo gera, a que mais permanece na memória, a que mais ativa o desejo e o respeito nos outros, não é a que precisa que confirmem que é bonita, é a que já sabe. Não porque seja perfeita, mas porque está suficientemente conectada consigo mesma para não depender da confirmação externa. E o mais lindo disso é que essa certeza não se ganha cumprindo nenhum padrão de beleza externo. Se ganha se conhecendo, se cuidando, sendo honesta consigo, se perdoando pelo que for preciso perdoar, se celebrando pelo que for preciso celebrar. Cada um dos 12 sinais que vimos hoje aponta para a mesma coisa. Uma mulher que está em relação com ela mesma, que não delegou seu valor ao espelho, ao homem da vez, ao tamanho da roupa ou às curtidas do Instagram. E essa mulher, a que está em relação consigo mesma, é inevitavelmente bonita, em qualquer idade, em qualquer corpo, em qualquer circunstância. Você pode ser essa mulher. Se já é em parte, ótimo. Se ainda não é por completo, também está tudo bem. O caminho não é de perfeitas, é de mulheres que decidem olhar para dentro em vez de esperar que o mundo diga o que elas valem. Se este vídeo tocou algo em você, mande para uma amiga, para sua irmã, para quem talvez tenha esquecido o quanto é bonita. A beleza que se compartilha não se divide, se multiplica. Não pare por aqui. Nosso blog está repleto de artigos impactantes, insights valiosos sobre relacionamentos e dicas práticas de psicologia que vão além do que abordamos em nossos vídeos. Você encontrará o link na descrição abaixo. Leia agora. E se ainda não se inscreveu, este é o momento. Toda semana há conteúdo novo aqui sobre desejo, relacionamento e autoconhecimento. Ative a notificação e me conte nos comentários qual desses 12 sinais mais ressoou em você. Isso importa de verdade, porque cada comentário é uma mulher escolhendo se olhar com mais honestidade. Obrigada por estar aqui, por ficar até o final, por dedicar este tempo a você mesma, que é exatamente onde tudo começa. Seu fogo interior não se apaga com os anos, ele só aprende a arder com mais sabedoria. Que assim seja.